Saudação a todos e desde já obrigada pela oportunidade de poder mostrar um pouco de nós. Somos o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Somos conhecidos como a gênese do sistema, primogênitos do sonho de Caxias. Mas isso não nos torna melhores do que nenhum outro colégio militar. Muito pelo contrário, aumenta e muito a nossa responsabilidade em manter vivas as tradições e valores sonhados por Caxias ainda durante a Guerra do Paraguai e honrar aqueles que lutam diariamente para que famílias, alunos e profissionais comprometidos com os ideais de ordem e progresso construam um futuro melhor para todos. Mas por que aqui? Mas por que na Tijuca? Fala daí, Shei! Olá, tudo bom? Bem, para isso precisaremos de uma aula de história. Mas é uma história diferente, cheia de sonhos, embates nas tribunas, comoção popular e mas muita perseverança e paciência até aqui, neste lugar de educação baseada na disciplina, na hierarquia e no respeito à sociedade da qual fazemos parte e decidimos conscientemente proteger, mesmo não seguindo carreiras militares. E tudo isso aqui, baseado em dois nomes muito importantes, Tijuca e CMRJ. Ok, Shei, vamos dizer que a Tijuca, assim como todo o Brasil, sofreu interferência de muitos países e que tinha intenções bem diferentes sobre esse mundo recém-descoberto. Conflitos de ordem social, moral e de soberania ajudavam a construir o que somos hoje, mas principalmente Portugal e França nos ajudaram a propiciar mudanças bem marcadas em livros e histórias. No nosso caso específico, aqui do Colégio Militar do Rio de Janeiro, padres e jesuítas se estabeleceram aqui, cultivando fazendas de cana-de-açúcar e catequizando. Aqui no final da rua, próximo a nós, foi construída a capela em homenagem a São Francisco de Xavier, no então chamado Engenho Velho. Porém, em 1759, com a expulsão dos jesuítas pelos Marqueses de Pombal, as fazendas foram vendidas a centenas de novos sitiantes. A igreja dedicada a São Francisco de Xavier e suas chácaras do século XX formaram um bairro tipicamente urbano. Antes de ter virado casa de Tomás Coelho, o nosso colégio era ocupado pelo Conde de Mesquita e era passado de pai para filho. Ou melhor, para filha, porque foi a neta do Conde que assumiu a propriedade localizada na rua São Francisco Xavier, número 19. Jerônimo Elisa de Mesquita, a baronesa de Itacuruçá, e seu marido, Manuel Miguel Martins, o barão de Itacuruçá, vendem sua propriedade para a Fazenda Nacional, representada pelo barão de Paranapiacaba, então procurador fiscal e diretor-geral desta. Tomás Coelho fundaria então o Colégio Militar, ou melhor, Imperial Colégio Militar, com seu primeiro time formado. Uma verdadeira mudança de cenários para o pessoal que achava que só homens negociavam terrenos antigamente. E segundo nosso aluno professor Daltro Santos, a propriedade viria a ser o reflexo do espírito de nosso fundador, inclinado sempre à benignidade e à justiça. Verdade, Sartório. E depois da tão esperada escritura confirmando a compra, o terreno se torna espaço para a fundação do Imperial Colégio Militar da Corte, um time comprometido com o ensino voltado à construção de um país cada vez mais centrado em seu povo e em suas necessidades, aguardava ansioso sua primeira turma. Imaginem um momento, e então nasce o Colégio Militar. E pelo decreto 10.202, do dia 9 de março de 1889, foi criado o seu primeiro regulamento. Tomás Coelho nomearia então o nosso primeiro comandante, o Dr. Teles de Menezes, que lutou lado a lado com ele para a realização desse sonho. Mas o tom republicano desse fez com que o imperador não aprovasse o comando dele. Então, o nosso primeiro comandante foi o Dr. Coronel Antônio Vicente Ribeiro Guimarães. Foi mágico. Realizar sonhos é com certeza algo muito gratificante. Seria tão bom se Caxias e tantos outros militares e civis engajados nesse sonho estivessem presentes. Mas estavam, pelo menos nas mentes de cada profissional que vivia o momento. Tomás Coelho, com certeza, relembrava emocionado as conversas de gabinete com o Duque de Caxias e agradecia o momento ao ver aqueles primeiros alunos atravessarem nosso portão. E mais memorável ainda foi a nossa formação de corpo docente, sem discriminação, o que na época era punk. Sim, além de pensamentos republicanos e imperiais, conviveram em frequente harmonia. Também tivemos a honra de receber Emetério José dos Santos, o primeiro professor negro. Ele era gramático e filósofo, compôs o primeiro time de professores nesse colégio como adjunto, sendo reconhecido como tal em 20 de abril de 1890.
Em 1892, foi nomeado pelo decreto de 2 de março deste mesmo ano como professor de cátedra de literatura nacional. Não há ex-aluno matriculado nos 40 primeiros anos de existência do Colégio Militar que não exalte a figura de Emetério José dos Santos. 3 facetas caracterizavam a personalidade do velho professor: bondade, cultura e ausência de complexos. Inspirava o maior respeito pela cultura e caráter retilíneo. Nomeado adjunto em outubro de 1889 para a cadeira de desenho, ao final do ano já tomava parte nas bancas examinadoras de francês e português. E no transcorrer dos seus 40 anos de magistério, ensinara também geografia, história, aritmética, geometria e outras matérias. Velho companheiro que nos assistiu por mais tempo, com seu fraternal conselho, sua erudita cultura e sábia experiência. Resta-nos se incluir que foi um professor culto, dedicado ao seu trabalho e muito estimado pelos alunos. Acha um pouco, e nós as meninas, após 100 anos de fundação, nós somos do CMRJ. Chegamos! Foram muitas mudanças provocadas por vocês desde 1989. E o mais impressionante foi o número de candidatas inscritas, 2.604, para somente 30 vagas. Esse deveria ser o momento We Are The Champions para aquelas meninas, mas o melhor vemos hoje. Comandamos batalhões, CIAs, salas de aula, nos destacamos nos esportes, nas mídias. O exemplo de tantas mães que inspiraram nossos patronos no ideal de um país livre para seus filhos e filhas. De brasileiras simples que vestiram fardas e lutaram por nós. De esposas e filhas que fortalecem guerreiros diariamente dentro dos quartéis ou em campos. Agora, por justiça, é criada a primeira turma feminina da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Pois é, esse desejo e essa garra em defender a nossa pátria vem de longe. E o colégio só alimenta mais esse sonho em todos nós. Porque palavras são importantes, mas o exemplo arrasta. Em tempo, vale ainda relembrar as palavras do general Jonas Correia, há mais de meio século na edição do Diário de Notícias. O colégio dá uma impressão de uma casa paterna, amada e sempre nossa, conservada por gerações sucessivas, com o mesmo espírito, a mesma dignidade, o mesmo prestígio. Nem passa, nem envelhece. Antes, se transfigura em prestígio e se renova nos que vêm depois, para o banho lustral da educação. E aos presentes, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse foi mais um Jornal do Tomás, em mais uma super edição preparada com muito carinho pelo Clube Literário do CMRJ. Até mais!